A gente vai falar agora de um problema que muitos homens enfrentam, mas têm vergonha de falar. Inclusive está na novela Órfãos da Terra, aqui da Globo. O personagem Noberto, interpretado pelo ator Guilherme Fontes, não está conseguindo ter relações sexuais com a mulher, que é bem mais jovem que ele. E aí ele decide tomar uma bebida dita como porção mágica para ajudar na hora do sexo. Ele não sabe o que tem nessa bebida. A indicação era de tomar um pouco, mas ele acaba tomando a garrafa toda. Resultado, sentiu dores e outra vez não conseguiu. Tá com saudade? Esse problema do Noberto é o mesmo de muitos homens. Homens que têm vergonha de falar sobre o assunto, vergonha de procurar um tratamento. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de homens abaixo de 40 anos que apresentam esse problema de disfunção erétil subiu de 2% a 3% para 35%. E como hoje é o Dia Internacional do Homem, a gente vai esclarecer algumas dúvidas agora, junto com o médico urologista Leonardo Gomes. Doutor Leonardo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, obrigado pela presença. agradeço. Pode sentar. Doutor, quando a gente fala aí de jovens, assim, homens com menos de 40 anos, casos que também têm chegado aos consultórios? Tem sim, Pedro. Cada vez mais os pacientes jovens têm nos procurado. A disfunção erétil, a impotência sexual, é algo presente no consultório do urologista. No passado, a partir dos 40 anos, preferencialmente eram os homens que nos procuravam, mas hoje em dia, cada vez mais, pacientes jovens têm procurado com essa queixa. Quando a gente fala da disfunção erétil, da impotência sexual no homem, isso é algo que em algum momento da vida do homem vai acontecer, que é normal acontecer? Exato. A partir da quarta década, a partir dos 40 anos, o homem pode ter um episódio de disfunção sexual. Isso tem aumentado por conta do envelhecimento do próprio homem, das doenças que ele pode desenvolver com o envelhecimento, como aumento do colesterol, obesidade, pressão alta, diabetes. O que vai mudar como ele vai conduzir isso é a forma que ele trata isso, como ele psicologicamente encara essa falha, esse momento de falha. O que acontece, como mostrou aí na televisão, na novela, é que as pessoas procuram automedicação, não procuram um médico urologista para poder tirar suas dúvidas, entender o que foi que aconteceu com ele. Isso não é recomendado. O senhor falou aí da automedicação, como a gente mostrou na novela, que o Noberto depois sentiu dores, não conseguiu, enfim. Chegou uma pergunta para a gente pelo WhatsApp dizendo o seguinte: muitos jovens estão usando os comprimidos azuis para prolongar o prazer. Qual o perigo dessas drogas? São remédios comprados livremente nas farmácias. Como saber se um determinado homem deve ou pode usar? Primeiro que toda medicação ela deve ser prescrita por um médico. Isso é muito importante. As pessoas que fazem automedicação correm um risco de, primeiro, ficar usando isso como uma muleta. Ele só ter a relação se ele fizer uso daquela medicação. O uso recreativo dessas drogas ele é muito presente. Cerca de metade das medicações que são vendidas são para pessoas que não a precisam. Então, a nossa recomendação é que não faça o uso, só faça sob orientação médica e sob prescrição médica. Chegaram algumas perguntas assim de homens. Tem uma pergunta que diz o seguinte: tenho 41 anos e há 2 anos perdi a libido sem nenhum trauma aparente. Fiz vários exames e os resultados deram tudo ok. Faço terapia e nada de voltar a libido. O que pode ser? Lembrar que a gente precisa pesquisar causas orgânicas, que foi o que ele fez, um déficit da testosterona, do hormônio masculino, outras doenças, como eu disse, diabetes, colesterol alto. A terapia hoje ela tem bons resultados, Eu não sei qual é a linha que ele tem feito, mas procurar um bom terapeuta sexual, investigar a parceira também, ver se ela também não tem nenhuma doença relacionada à relação sexual, se ela não tem uma dor, a dor ao coito, Então, assim, eu acho que ele precisa ver melhor essa questão da psicoterapia, porque como ele não encontrou nenhuma doença, a causa psicológica, a ansiedade, deve estar provocando isso para ele. E tem outra pergunta aqui. Meu marido está com problema nos testículos, com dor. Ele tem 60 anos. O que fazer? Onde buscar tratamento? Lembrar que na rede municipal de saúde você tem a presença do urologista aqui no Recife. O paciente com dor no testículo, não necessariamente ele vai evoluir com disfunção sexual. A causa mais comum pode ser uma orquiepididimite, que é a inflamação do testículo, do epidídimo, com algo que a gente tem na bolsa escrotal. Mas isso é algo que tem que ser examinado por um médico, dado o diagnóstico e procedido o tratamento. Então, ele que está com a dor, procurar o urologista. Tem outra pergunta aqui, doutor. Onde fica o posto de saúde para homens? Exame de PSA ou próstata? A rede municipal do Recife ele tem postos de saúde com o atendimento do urologista. A policlínica ela faz a coleta do PSA, que é aquele antígeno que é coletado no sangue.
e onde vai ter o aconselhamento médico, a orientação para que ele faça a sua investigação para a prevenção do câncer da próstata. A gente também lembra que no bairro da Boa Vista tem a Clínica do Homem, que faz atendimento de graça, também faz testes, né, para doenças sexualmente transmissíveis. Outra pergunta, doutor, doença de Peyronie tem cura? A doença de Peyronie é uma calcificação do pênis que ela vai promover na fase inicial um aumento da curvatura do pênis, em fases avançadas até a impotência sexual. É uma doença de difícil tratamento, geralmente nós fazemos no seu início tratamento com a vitamina E para poder ter alguma resposta ou estabilização dessa placa de calcificação, mas boa parte das vezes o tratamento é cirúrgico, você não faz o controle daquela doença, você não faz a cura da doença, mas faz o controle daquela curvatura e em casos avançados, se você tiver a impotência, indica-se até prótese peniana. A gente mostrou o exemplo da novela, né, do Norberto tomando, né, aquela bebida que ele não sabia o que era. E a gente sabe que essa questão das bebidas, de chá, de sucos, muita gente acaba tomando aí, e são os chamados afrodisíacos. Tem algum risco para a saúde? Porque a maioria são naturais, doutor. São medicações naturais que não há comprovação científica. No caso do Norberto, provavelmente ele pode ter tido um priapismo, que é uma ereção dolorosa prolongada, que foi o que mostrou ali na cena. Não há indicação médica para esse tipo de droga, né, no caso de uso natural. A gente não recomenda e nem prescreve no nosso dia a dia de consultório. Só para a gente finalizar, outra pergunta. A pessoa diz que tem ejaculação precoce e pergunta o que fazer e se tem tratamento no SUS. Tem sim, ejaculação precoce é algo que atinge todas as idades, né? Desde o início da idade sexual aos 18 anos, o paciente ele pode desenvolver. O tratamento pode ser inicialmente uma terapia, até mesmo em linhas finais um tratamento medicamentoso com antidepressivo. Aí tem outra pergunta, qual o motivo que o homem demora a ejacular? Geralmente a demora da ejaculação acontece em pacientes mais idosos e pacientes jovens que estejam fazendo algum uso de alguma medicação que prolongue essa ejaculação. São os motivos mais comuns. Doutor Leonardo, muito obrigado por conversar com a gente aqui e esclarecer todas essas questões no Dia Internacional do Homem. Bom dia para o senhor e bom trabalho. Obrigado, Pedro.